Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Como é que estão as coisas por aí? Bem, nós estamos aqui em mais uma live nossa, né? Nossa live chama-se Dietas Mentais. Calma, não assusta. Não significa que você vai ter que fazer uma dieta. A psicóloga Adriana vai falar melhor com vocês sobre isso. Fiquem tranquilos aí. Enquanto isso, eu vou dando um oi aqui para a galera que está chegando aqui, tá? Então, muito bom dia para todos. O pessoal do C1 está por aqui, Jardim 6, a Marta. Oi, Martinha, tudo bem com você? Pessoal da Escola Clássico 18, na figura da Rosa, Jéssica Teixeira, a Escola Clássico 29. Bem, legal. Continue mandando para nós de onde você está falando mesmo, né? Qual escola, enfim. Isso é muito bom para a gente aqui, para a gente ter um retorno. A Mara lá do CF8, a Adriana do 18. Como é que vai ser a dinâmica? Vocês viram que nós temos do lado da tela aí, está aparecendo um QR Code para vocês. O nosso QR Code é para doações. Nós estamos fazendo uma campanha, viu? Vou falar depois com a Adriana melhor. A campanha para ajudar a galera a ter equipamentos tecnológicos, nossos alunos. Uma vez que nós estamos nas aulas virtuais aqui no Brasil, tá? Só para contextualizar para a Adriana. E por isso a gente está tentando dar essa força para a nossa comunidade. Então, quem quiser ajudar com esse QR Code aí, entre em contato, que você vai ter todas as informações aí também. E lembrando que você pode mandar suas perguntas, suas dúvidas, seus elogios e tudo. Você pode mandar seus elogios e tudo para nosso chat aqui. Nós estamos aqui com a professora Andressa, que é do Espaço Olhar, que está também aqui comigo no mesmo ambiente, tudo, para pegar essas perguntas e estar enviando aqui durante a nossa live, tá bom? Então, bom dia para todos vocês. O pessoal de Santa Maria também está com a gente, Escola Classe 203 de Santa Maria, que legal, muito bom também. Delane da Unieb, muito obrigado, Delane, pelo trabalho que você fez aqui com a gente ontem. Aline, oi Aline, tudo bem? Bem, pessoal, legal essa manhã maravilhosa conosco, mas não sou eu que vou estar falando aqui agora, vai ser a psicóloga Adriana que vai estar com vocês aqui agora, dando esse bate-papo super gostoso nessa manhã maravilhosa. Vamos começar então lembrando pelo nosso tema, tá? Vou dar uma luz aqui para vocês pelo tema. Dietas mentais, né? Nele serão abordados temas que afetam diretamente nossas emoções e nosso pensamento, principalmente em tempos de pandemia, necessidade de adaptação e resistência à mudança, luto individual e coletivo, luta antecipada e ansiedade, a importância das pausas. Estou ansioso também aqui já para aprender sobre isso, já escutar sobre isso. Vamos conhecer um pouquinho quem é a nossa psicóloga Adriana Cortland, espero ter falado certo. É uma escritora e psicóloga franco-brasileira, nascida em 1963 no Rio de Janeiro, formou-se em psicologia na Universidade de Hurg, né, Bochum, na Alemanha. Depois ela vai falar melhor esse nome. Os alemães estão me perseguindo desde ontem esses nomes. Especializou-se em psicologia aplicada à atividade aérea, intervenção em crise e em terapia do trauma. Tem pós-graduação em psicologia junguiana e arte. Trabalha há mais de 2 décadas na área da psicologia clínica. Atualmente, a Adriana integra o grupo de produção de textos Cálice Literário e, juntamente com Marcos Linhares e Marcelo Capucci, escreve livros infanto-juvenis e adultos. Como escritora, publicou 5 livros. Almagesto, contos anímicos, pela Tessauros, editora de Brasília. Fios da Memória, um guia para escrever de si. Livro escrito em parceria com Helena Silveira. Fios da Memória se destina prioritariamente ao público feminino. Fica a dica para vocês aí, meninas que estão com a gente na live. E propõe a reflexão sobre a identidade feminina. Por meio de um jogo de cartas temáticas, leitoras e leitores são estimulados a dialogar com a própria história, passada, presente e futuro. Tessauros também, editora, foi em 2010. A Casa da Vida, biografia de uma brasileira fora da curva, acolhedora de milhares de crianças abandonadas,
prêmio de melhor livro de não ficção no International Latino Book Award pelos Estados Unidos em 2013. Foi pela editora Tagoré, editora de 2017. Sou Confiável, reflexões sobre autocorrupção, livro escrito em parceria com o psicólogo e escritor Fauzi Mansur. Tagore, foi pela editora Tagore. O Refúgio das Borboletas, coletânea de artigos publicados em diversos jornais do Brasil. Esse foi em 2020, foi recente, pela Pushak, né? 22/6 agora, super recente esse trabalho dela. E também nós temos esse trabalho que a Adriana vai falar melhor com vocês, que é o Khalid, o significado, eu achei super legal, ela vai explicar legal sobre isso. Está também, Khalid Literária, né? Está publicando um folhetim no Jornal de Brasília, chamado Outro Lugar na Solidão. O tema da obra é o amor nos tempos da Covid-19. Esse trabalho, ela está com o Marcos Linhares e o Marcelo Capucci. Capucci, inclusive, é o nosso vice-diretor lá do Casa Grande. Um abraço para o Capucci, se ele estiver acompanhando a gente aí. Mas vamos deixar de conversa, porque vocês estão aqui para escutar a nossa psicóloga Adriana. Adriana, passo a palavra a você. E a partir do momento que vocês vão mandando algumas dúvidas, a Adriana vai explanar sobre essa temática, tá? E aí, na hora certa, a gente começa uma outra fase da nossa live, um bate-papo gostoso aqui agora. Adriana, é com você. É um prazer tê-la aqui conosco nessa live. Prazer, Otoniel. Bem-vindas, bem-vindos a essa live. Meu nome, então, como ele falou, Adriana Cortland. Eu sou psicóloga e escritora, e eu fui convidada para conversar sobre o momento atual. É um momento que, mais uma vez, lotou meu consultório. Eu atendo na área clínica, mas não é só uma questão de consultório, é uma questão de vida. É uma questão que mobiliza pessoas no mundo inteiro, de várias formas, buscando soluções. Então, eu, como ser humano e como psicóloga, vou buscando as minhas e trabalhando em troca com as pessoas. O nome Dieta Mental, o nome dessa live, ele é um nome muito amplo, por um lado. E, por outro lado, ele é muito sugestivo. Essa ideia me veio quando, há alguns 2 meses atrás, eu atendi uma pessoa muito ansiosa, e que passou uma boa meia hora da nossa consulta falando como uma torneira aberta, sem conseguir se fechar. Chegou uma hora que ela parou e eu perguntei assim: se você comesse as suas palavras, as suas emoções, se você comesse o que você está vivendo agora, como seria a sua digestão? E a gente riu muito porque parece bobinho, mas tudo que a gente vive, pensa, sente, está em direta troca com o nosso corpo. A gente não existe um psiquismo separado da fisiologia e vice-versa. Existe uma psicofisiologia. E então, a questão da dieta mental em tempos de crise, ela é muito importante. Ela é importante por um fenômeno humano que sempre vai existir. Nós temos, enquanto ser humano, uma capacidade que é muito bonita. Isso pode ser uma armadilha. Uma capacidade de flutuar na linha do tempo. A gente vai para o passado, a gente vai para o futuro, e muitas vezes tem dificuldade de estar no presente. O que isso tem a ver com administrar, com gerenciar momentos de crise? Tem a ver com a tendência incrível que a gente tem de achar que no passado era melhor e por isso querer retornar a um passado que nunca vai voltar. Ou fazer projeções para o futuro. E no momento as projeções são bem nocivas. São nocivas porque a gente não sabe muito bem até onde essa crise vai nos levar, ou essas crises, podem ser várias. E o fato da gente projetar coisas, eventos, situações negativas para o futuro vai nos trazer
consequências nocivas no presente. Ou seja, eu vou reagir emocionalmente a uma ideia de futuro que eu nem sei se vai acontecer. Ela pode acontecer, ela pode até ser pior do que eu imaginei, ou ela pode não acontecer, ou ela vai acontecer de alguma forma diferente. Mas a sensação que eu tenho de projetar um futuro e viver como se ele fosse presente, essa é a questão que a gente precisa, se quiser, aprender a administrar. É essa questão da dieta mental. Estar presente no presente não é uma dádiva, é um aprendizado. Uma vez que o psiquismo humano, como falei ainda há pouco, passeia na flecha do tempo. E sempre vai ser assim. Então, a única coisa que a gente poderia aprender, principalmente em momentos de dificuldade, é aprender a se trazer sempre para o presente. E, de alguma forma, aprender a checar se todas as nossas angústias e projeções para o futuro estão acontecendo no agora. São exercícios diários que podem nos trazer, ou podem abrir espaço para um bem-estar mental e, portanto, físico, e vice-versa, um bem-estar físico e, portanto, mental. Não dá para separar uma coisa da outra. Uma coisa que eu tenho percebido em relação à nossa vida durante o confinamento e durante esse bombardeio de informações pela mídia, bombardeios, inclusive, muito contraditórios, é que nós estamos precisando nos adaptar com muita facilidade, com muita rapidez, mas não com facilidade. Gostaria que fosse com facilidade. A gente nós somos um ser de hábitos. Nós criamos hábitos para tudo, isso é importante. O hábito é uma economia mental, é uma economia física. Eu faço os meus rituais da manhã, o café da manhã, rituais para se vestir, rituais para ir ao trabalho. Eu tenho o meu caminho próprio que eu sempre repito. Eu vou para um restaurante e peço sempre o mesmo prato. Eu converso sempre com as mesmas pessoas determinados temas. Isso tudo a gente vai traduzindo pela palavra hábito. Criar hábito é muito importante. Eu não posso aprender todo dia o que eu preciso fazer para dar conta do dia. Porém, em situação de crise, um bom gerenciamento de crise, tanto pessoal quanto institucional, ele deve incorporar uma dificuldade que a gente tem, que é de mudar, e mudar rapidamente. Essas mudanças que o mundo teve que passar a partir do começo do ano e no nosso país, a partir de fevereiro, elas trouxeram uma carga de tensão e ansiedade muito grande. Muitas mudanças, muitas necessidades de adaptação e com isso, um aumento de tensão e ansiedade. Ansiedade porque eu não sei quando vai terminar, ansiedade porque eu não sei se vai voltar a ser o que era antes, provavelmente não, porque nada volta a ser o que era antes. Ansiedade porque eu não sei quanto à minha integridade biológica, minha saúde, várias questões. Isso lotou meu consultório e me ocupa muito. Ocupa porque eu sinto as mesmas coisas, tive algumas perdas na família e tenho aprendido e trabalhado num consultório de psicologia várias formas de se fazer luto. Existe um luto pela perda de uma pessoa, existe o luto pela perda da saúde, que talvez volte. Vai voltar como? Existe o luto pela perda de um projeto de vida. Esse ano eu queria fazer isso, aquilo outro e não vou fazer. Existe o luto antecipado, ou seja, eu imagino que a situação vai piorar e que eu vá perder várias coisas e sofro agora. Ou seja, o luto antecipado como uma forma de desenvolver a ansiedade. Isso tudo meio que foi jogado para cima de cada um de nós
para a gente administrar. E o dia vai rolando. Não há, em psicologia, uma receita de bolo ou a tal bala de prata. Essas coisas não existem. O que existe, e eu tenho voltado muito o meu foco de trabalho no consultório, o que existe é a necessidade de se trazer constantemente para o presente, checar se aquele monte de tragédias que a gente imagina está realmente acontecendo. Algumas provavelmente sim, mas nunca todas. Se trazer para o presente e procurar desenvolver no presente, no dia a dia, alguns momentos de repouso. Situações que exigem muito de nós, elas consomem muita energia vital. E é muito importante que a gente consiga balancear esse gasto extra que a gente está tendo agora para administrar essas crises. É importante recuperar energia vital. Como se recupera energia vital? Repousos que repousem. Repouso não é se estimular mais e mais. Não é estar a mil. Eu posso fazer coisas, eu não preciso ficar parada. Eu posso fazer coisas enquanto eu me repouso. Mas qual é o fator que vai me dizer se eu estou repousada ou não? Isso é muito pessoal. Existem pessoas que preferem passear, existem pessoas que ouvem música, existem pessoas que leem, não sei. Mas a grande questão é, o que eu estou fazendo e habitualmente entendo como repouso, me tranquilizam? Se a resposta for sim, a única coisa a dizer é mantenha e faça pequenos repousos durante o seu dia, sempre que for necessário. Se você se observar ao longo do dia e não tiver a noção de que você pode provocar repouso, ou seja, ativamente fazer suas pausas de forma que você se regenere, procure desenvolver sua criatividade para repousar. Na minha prática de consultório, eu tive a oportunidade de perceber que muitas pessoas não sabem repousar. Elas sabem se ocupar de coisas legais, mas muitas vezes essas coisas legais são um estímulo tão grande para a nossa mente, no caso, joguinhos, vários filmes, enfim, coisas que trazem tantos inputs para a nossa mente, que ela nunca dá aquele repouso, aquela abaixada gostosa, para ficar com a sensação de quietude, com a sensação de que, bom, agora eu posso continuar o dia. As pausas, em momentos de crise, elas são necessárias, mas não precisam ser longas. Eu posso estar quieta 10 minutos e depois me sentir revigorada, desde que esses 10 minutos sejam dedicados a mim e às minhas necessidades psicofisiológicas. Pode ser um exercício de respiração, que eu aprendi numa aula de yoga. Pode ser uma música que automaticamente vai me tranquilizando, não sei. Mas isso é necessário. O desaprendizado do repouso e da quietude, ele é uma fonte de esgotamento emocional muito grande. Então, se a gente tem já o vetor de uma crise de saúde, que leva a gente a um determinado estresse, se a gente tem um outro estressor, que é a necessidade de mudar, se adaptar a essa realidade, mais estresse. Se a gente não consegue desenvolver momentos de quietude e de repouso, cada um do seu jeito, com a sua criatividade, o resultado está bem claro, há um esgotamento emocional. E eu penso que o psiquismo humano, ele é ao mesmo tempo frágil e robusto. Frágil porque a gente é permeável a essa carga de informações tensas que a gente recebe todos os dias. E isso nos afeta. Ele é robusto porque a humanidade vem há milênios dando conta de solucionar, ou pelo menos de minimizar suas crises.
Se cada um for olhar para a sua própria vida, fizer um passeio para o passado, vai ver que já deu conta de coisas incríveis. Por que não dessa vez? Porém, é necessário se criar um contexto para um bom gerenciamento dessa situação. Isso tudo eu embalei num tema chamado dieta mental. Se eu me habituo a prestar atenção na qualidade de meus pensamentos e desenvolver estratégias de lidar com os pensamentos, eu vou me nutrir de pensamentos que realmente aumentam a minha energia vital. E eu vou conseguir não me envenenar de projetos catastróficos de futuro, por exemplo. Então, essa é uma ideia de trabalho. Parece muitas vezes complicada, porque o dia a dia tem turbulências imensas, mas é possível desde que a gente entenda a necessidade de se cuidar primeiro, de se dar pausas, repousos e de se compreender no momento de uma crise. Essa é a condição sine qua non. Eu sempre lembro e sempre trago para o consultório aquela frase que a gente escuta quando viaja de avião, onde fala, a comissária fala, em caso de despressurização, use a máscara primeiro em você, coloque em você, depois na outra pessoa. Ou seja, é fundamental cuidar de si como ponto de partida para poder cuidar de alguém. E pelo alto grau de tensão que todos nós temos que enfrentar, eu diria que faz parte da cesta básica mental, psíquica, o cuidado de si, cuidado com a qualidade do repouso, com a qualidade das pausas e com a administração dessa nossa capacidade de flutuar para o passado e para o futuro, ou seja, cuidar para estar no momento presente, vivendo o presente com consciência e lucidez. E não se deixar levar para o futuro carregados por projetos de catástrofes. Isso é um exercício. Eu vejo que, como tudo, no começo é difícil, aprender a andar é difícil, aprender a andar, como é difícil, quantas vezes cai uma criancinha quando está aprendendo a andar? E quantas vezes a gente vai tentar se trazer para o presente e ele vai ter dificuldade, vai estar já viajando para o passado, para o futuro, não sei para onde, imaginando coisas. Porém, todas as tradições humanas, religiosas, meditativas, elas nos alertam para o cuidado com a qualidade de pensamentos. E eu, no consultório, na minha vida, não faço outra coisa. Eu estou aberta aqui a perguntas, a sugestões, a conversas. Gostaria de saber se eu posso colaborar de alguma forma mais específica, interagindo com alguma sugestão ou com alguma pergunta. Eu estou, assim, maravilhado, tá, com tudo isso. Nós estamos com várias observações que estão sendo feitas aqui, Adriana, também agora aqui, pelo nosso chat do YouTube. E vou lembrar o seguinte, na tela, vocês estão acompanhando a gente pelo YouTube, na tela tem um QR Code. Esse QR Code, você pode mandar perguntas mais reservadas que vocês queiram, não queiram colocar aqui no chat, a gente pensa em tudo para vocês que estão acompanhando a gente. Então, você quer mandar uma observação, não quer se identificar, isso a psicologia explica bem também, né, Adriana? Você quer reservar? Você quer se reservar aí? Manda no chat aqui, a gente não cita nem seu nome, cita só sua observação aí também, no WhatsApp. Ele QR Code, se você tiver no computador, fica tranquilo, você coloca o QR Code, você vai abrir direto no WhatsApp nosso. Mas se você quiser mandar também, eu estou no celular aqui, eu quero mandar aqui, dar um jeitinho, nós utilizamos o WhatsApp Business.
tá? Você pode mandar pelo 3901 8083. Você pode mandar direto nesse, que aí você também consegue falar conosco aqui. Lembrando que esse WhatsApp vai ficar aberto só para essa live, tá, pessoal? Terminou aí, a gente não tem como mais estar dando esse suporte. Lembrando vocês também o seguinte, pessoal, esse mesmo QR Code, esse mesmo chat aí, nós estamos fazendo arrecadações de eletrônicos. Então, se você tem algum celular velho em casa, mas está funcionando, claro, né? Você também aproveita e manda pra gente, tá? Inscreva-se no nosso canal e aí a gente vai estar aqui aberto para vocês. Toda semana a gente está tentando nos organizar para termos lives como essa, tão prazerosas como a Adriana falando conosco. Bem, eu quero aproveitar, colocar algumas situações, Adriana, que eu fui observando, fui anotando enquanto você estava falando aí também. Eu tenho uma prática, você falou da questão dos hábitos, eu achei legal isso. Eu tenho uma prática, quando eu estava fazendo um trabalho junto à Escola em Casa DF, e eu sempre falava nos ao vivos, na TV Justiça, que eu tinha um caderninho. Olha, eu vou anotar meu caderninho. Aí o professor começava a dar aula, Adriana, na TV lá, e eu falava, ó, eu vou sentar ali agora e vou ficar anotando no meu caderninho. E eu criei esse hábito e trouxe esse caderninho para cá, Adriana, ele tá aqui, tá? É o chamado caderninho vermelho, meu caderninho. Então, olha o meu aqui. Então, nós estamos em consonância, essa questão dos nossos hábitos, né? Eu estou com o meu caderninho aqui. Ou seja, eu criei um hábito, eu tenho esse hábito também, tá aqui. Aí eu coloquei essa questão de criarmos hábitos, eu destaquei um ponto que você falou bem sobre essa ideia do luto, né? E essa questão de antecipar. Então, nesse primeiro momento, enquanto está chegando algumas observações aqui para mim, eu queria que você voltasse nesses dois pontos, dos hábitos e dessa situação do luto. Mas esse luto amplo, né, como você falou, de sofrer por antecipação, angústias, que nós tivemos algumas pessoas que colocaram para a gente essas observações aqui. Eu estou angustiado. Teve uma professora aqui no chat que falou assim, estou com ojerizo do notebook, porque nós estamos fazendo teletrabalho, né? Ela falou assim, olha, eu não consigo nem olhar mais para o notebook, que já começo, né, deve passar mal, ficar angustiada. Então, isso tudo está mexendo muito com as pessoas, né? Diga lá. Sobre isso, eu ouvi de uma paciente minha a seguinte piada, que é engraçadinha, mas não é, não. Ela falou assim, eu tenho medo de abrir a geladeira e encontrar um link. Há um excesso de notebook, de computador, de lives, de mídia social, é um excesso de estudo. Qual é a medida? A medida é pessoal. E, de alguma forma, há uma obrigatoriedade, porque a gente tem feito muito teletrabalho. O mais importante, eu imagino, seja enriquecer, uma vez que eu não vou poder prescindir do computador, eu posso tentar enriquecer a minha vida fora desse momento. E quanto mais eu me aproximar da natureza para descansar, mais esse repouso e essa regeneração vai acontecer. Ou seja, eu passo o dia no computador fazendo teletrabalho, e aí, para esparecer, dá um exemplo bobinho, vou assistir televisão. Assim, assistir televisão é bacana, mas você vai estar diretamente, de novo, confrontado a isso. Então, nesse momento, se a pessoa não puder se separar do seu computador, mesmo que ela queira, mas por questões profissionais ela é obrigada, talvez seja interessante desenvolver a sua própria criatividade em buscar momentos de recreio, completo recreio. E mais ele vai ficar regenerador se ele puder ser coisas diferentes, aquelas coisas que a gente nunca deu bola, que são muito simples, como um simples passeio na natureza, por exemplo. Banho de cachoeira, não sei, estou aqui dando exemplos que eu uso para mim, eles não precisam ser para todo mundo da mesma eficácia. É a única coisa que me ocorre, é a gente buscar a balança da questão. O nosso psiquismo, ele pode ficar muito saturado de computador e fica mesmo. Por outro lado, ele é muito flexível e eu posso desenvolver formas criativas de lidar com ele. Um pequeno exemplo, um paciente meu resolveu aprender a cantar. Pronto, nunca tinha feito isso, ficou confinado em casa, fazendo teletrabalho,
e em momentos de pausa, ele resolveu aprender a cantar. Como ele fez isso, eu não sei. Mas ele usou a criatividade para trazer um momento de regeneração. E talvez essa seja a palavra, como eu posso me presentear momentos de regeneração. A questão dos hábitos é uma questão delicada e importantíssima a ser entendida. Acho que você pediu para falar mais um pouquinho sobre eles, né? A quase totalidade do nosso dia é feita de hábitos. A quase totalidade dos nossos pensamentos é feita de hábitos. Eu tenho hábitos, como eu falei ainda há pouco, usar sempre o mesmo caminho para ir trabalhar, os mesmos rituais, de acorda, escova o dente, toma café da manhã, lê o jornal, ou escuta sei lá o que, e vai trabalhar. É uma sequência. Quando eu não tomo café, eu não me sinto bem. Se eu não tenho tempo de ouvir o jornal, eu fico irritada. Enfim, cada um vai criando seus rituais diários. Se não fosse assim, a gente não viveria. Se eu fosse pensar para dirigir, eu não dirigiria. Eu posso estar alerta, mas a psicomotricidade humana, ela foi treinada para aquilo e virou um hábito. Eu não penso para passar marcha, eu passo. Então, isso existe, por um lado. Por outro lado, o que existe também é a necessidade de mudança, porque o mundo é dinâmico. Nós vivemos numa sociedade muito dinâmica, muito mais do que há 40 anos atrás. Que dirá se a gente comparar a nossa vida com a das nossas avós. Então, o equilíbrio desses dois polos, necessidade de se habituar como um ponto de segurança na vida. Isso aqui eu tenho controle, isso aqui eu sei como funciono com os meus hábitos, isso é super importante. Por outro lado, mudanças que me são impostas muitas vezes por uma crise. O que fazer com essas duas coisas? E estar num bom entendimento de si mesmo, nesses dois, como a gente lida com esses dois polos, a nossa dieta, a nossa saúde mental. Existem pessoas que não conseguem ficar sozinhas e precisaram ficar sozinhas durante o confinamento e precisaram de ajuda para isso. Outras pessoas não queriam ficar em casa e tiveram que se adaptar a uma vida familiar 24 horas por dia. Qual é o limite da adaptabilidade da pessoa? Não posso dizer porque isso é pessoal. A única coisa que eu sempre recomendo em qualquer situação é que não importa onde você esteja e como você esteja, reserve sempre um espaço e um tempo para você. Para as pausas. Faça algo criativo, aprenda a desenhar, se for o caso, ou não faça nada. Não faça nada. Mas aquele momento é seu, você não vai dividir com ninguém. Você vai respirar. Você vai aprender a respirar e se acalmar. Também digo sempre que se por acaso a pessoa sentir que chegou num ponto psiquicamente instável e que ela não dispõe mais de recursos para lidar com ele, procure ajuda. Procure ajuda, e tem tantas hoje em dia. No tempo da minha avó, a psicanálise estava começando. Hoje em dia a gente tem um leque de possibilidades da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, das terapias holísticas. Existe um leque à disposição. Reiki, maravilhoso. Aulas de yoga, baixar a respiração. Existem tantas possibilidades. Procure um profissional, uma profissional que você considere competente, que você sinta que você possa estabelecer uma relação de confiança e invista nela. Às vezes pode ajudar também. Fantástico. Nossa, fantástico. Eu estou vendo, você está falando, nós começamos a puxar os hábitos, muitos aqui estão colocando que já tem alguns hábitos. Eu só quero saber, eu perdi o nome aqui no chat, quem mandou falou assim, que está fazendo biscoitos, Adriana, para relaxar e está tudo certo. E não gostava de cozinhar e está gostando agora de fazer biscoito. Ó, fica aquela dica. Eu estou aqui na Regional do Gama, depois quando passar tudo isso, vem aqui, faz uma visita e traz biscoito, tá? E vou deixar com inveja a Adriana, porque alguém perguntou onde é que a doutora atende. Gente, a Adriana, ela mora na França. Eu acho que passou relapso, eu não falei isso no começo, mas eu acho que sim. Mas às vezes você chegou depois, ela mora na França, pessoal. Já tem um bom tempo que a Adriana está na França,
na verdade, ali pela Europa. Depois ela pode voltar a esse tema aqui, que falamos nos bastidores sobre isso, mas nesse exato momento ela está lá na França há um bom tempo. Ela vem ao Brasil esporadicamente também, mas tem trabalhos em parcerias aí, que, como eu li também. Adriana, tem algumas perguntas que chegaram aqui, algumas observações também. Uma foi a seguinte: como lidar com tanto luto nesse tempo e com a eminente possibilidade da morte? Né? Uma preocupação de alguém aqui também. Uma outra foi: como lidar com esse contexto, crise versus pandemia? E teve uma que falou em observação, colocou sobre a questão de mente acelerada, como lidar com isso, os pensamentos acelerados, não consegue dormir direito, já acorda aquele pensamento hiper super acelerado também. Tem um questionamento, uma angústia dessa aí para você também. Então vamos lá. A questão dos vários lutos que a gente tem que gerenciar, não gosto dessa palavra não, que ela é muito racional, gerenciar luto, enfim, a gente realmente tem vários lutos, várias perdas, e as mais coletivas são a questão, claro, da pandemia, dessa doença, das perdas de seus espaços geográficos na cidade, perdas de convivências, perdas. Existem outras perdas que são individuais e que muitas vezes a gente não consegue imaginar. Como lidar com todos esses lutos? A primeira questão importante e muito bonita quando a gente trabalha luto, é permitir que ele exista. Quando a gente tem um problema e não quer ter esse problema, a gente entra na negação. Aí, o que acontece? Você tem um problema e você tem a negação do problema, ou seja, você já tem dois. E vai ter um terceiro, que vão ser as estratégias que você vai desenvolver para fingir para você mesmo que você não tem esse problema. Esse campo se abre para todos os tipos de vícios e de comportamentos que pretendem substituir um medo de uma perda, um luto, mas não substitui não. Varrer o problema para debaixo do tapete. Então, o que você falou já é de uma grande riqueza. Você sabe que você está passando por vários lutos. Ou seja, você não está negando. Agora, que lutos são esses? Como se permitir viver os lutos de uma forma criativa, de forma que desse momento surja algum aprendizado para o resto da vida? Aí existem questões amplas e gerais que eu posso colocar aqui, que talvez não seja o que você esteja precisando ouvir, você que me fez essa pergunta, mas o que eu mais tenho estimulado pessoas que não querem fazer terapia online comigo, então querem ficar em casa e quando abrir de novo voltar para o consultório, ou seja, não quer terapia online, quer ficar em casa. Busque formas criativas de expressar esse luto, esses lutos, essas perdas, essa ansiedade, porque, como eu falei ainda há pouco, antecipar um luto é um termo para expressar ansiedade. Eu imagino que essa perda vai acontecer, mas eu sofro hoje. Ou seja, eu passeio na linha do tempo, projeto alguma coisa que pode acontecer ou não, mas eu sofro hoje. Essa administração, essa compreensão de que a nossa mente sempre vai passear pela linha do tempo, que cabe a mim aprender a me trazer sempre para o presente, respirar, fazer pausas, buscar quietudes pequenas, não precisa ser nada de muito incrível, não. E, se possível, de forma criativa, como essa pessoa que foi fazer biscoito, um paciente que resolveu aprender a cantar, cada um do seu jeito,
eu resolvi, muito engraçado, eu resolvi aprender a escrever com a mão esquerda. É muito feio, mas me trouxe um gosto de infância, na época que eu escrevia com aquela letra horrorosa, mas que quando a gente olha depois acha tão bonitinho. Eu falei, bom, agora eu vou treinar minhas bilateralidades cerebrais e vou fazer coisas com a mão esquerda. É claro que eu não passo o dia inteiro fazendo isso, mas eu comecei a fazer uma coisa que foi muito importante para mim nesse momento de condicionamento, de confinamento. Eu resolvi voltar a brincar. A carga no consultório é tão grande que eu pensei assim, passear não vai funcionar, eu tenho que fazer alguma coisa de diferente do que eu sempre fiz, pela sobrecarga clínica do consultório. E aí eu resolvi voltar a brincar. Por isso, peguei lápis de cor com a mão esquerda e comecei a fazer desenhos. Funcionou, talvez não funcione mais. Mas, por que disso em relação ao luto? Luto é um momento de acolhimento, é um momento onde você se sente com uma determinada tensão, tristeza, ansiedade, angústia, isso tudo faz parte de você. Acolha você mesmo, acolha você mesma e procure dar um direcionamento criativo para essas emoções. Muitas vezes a gente dá um direcionamento criativo fazendo alguma coisa que a gente ou tenha já a tendência e faça direitinho, ou não. Eu não vou mostrar para ninguém o que eu faço mesmo, é só para eu brincar mesmo, é só para eu me sentir um pouco fora daquela história. Isso talvez ajude. Se você perceber que a carga de lutos a serem vividos e gerenciados é muito grande e não está dando conta sozinho, busque ajuda. Às vezes também pode ajudar uma outra pessoa ao seu lado te dando a mão. Eu deixei alguma coisa em aberto, Toniel? Não, foi perfeita. Só tem elogios, todos aqui no chat do YouTube estão falando, tá muito bom, tá tranquilo, tá gostando muito, então com muitos questionamentos a respeito. Você abordou bem essa questão da ansiedade, Adriana, quando você falou, e realmente muitas dúvidas estão em cima disso, como fazer esse controle dessa ansiedade. E aí eu aproveito para lembrar que são duas outras ideias que você falou logo depois, que entra no contexto do repouso e entra no contexto da pausa, né? Que é esse momento, como você falou, que você voltou a brincar, a gente volta a fazer algumas coisas que nos proporcionam esse prazer, essa calmaria, né? Então essa ideia do repouso, pausa, né? De realmente parar ali, nem que seja 10, 15 minutos para refletir, porque sim, muitas pessoas estão ficando, né, angustiadas, adoecidas dessa forma toda aí. Então seriam esses dois pontos aí que eu queria que você voltasse para a gente lembrar aqui, e está chegando aqui, porque a gente tem toda uma ilha editorial aqui. Queria agradecer toda a equipe da nossa CRE Gama que está aqui. Esse é um trabalho do Espaço Olhar, né, na figura da professora Francisca Beleza, conhecido como Chiquinha, Andressa, que dá um grande suporte aqui, e a nossa CRE Gama, na figura da nossa coordenadora Cássia Maria, nossa coordenadora geral, professora e coordenadora da Regional de Ensino, que ajuda a cuidar das 50 escolas. Vou aproveitar, enquanto a Diana também vai partir para outra pergunta aqui que eu tenho já, queria agradecer a presença aqui da live do pessoal das regionais de Taguatinga, Planaltina, Ceilândia, Guará, Plano Piloto, Santa Maria, Samambaia, e a todas as escolas do Gama, porque nós somos 50 escolas aqui no Gama. As 50 escolas estão passando por aqui nesse exato momento. Queria agradecer a todos vocês. Se eu esqueci alguma regional, por acaso, que passou aqui, lembra aqui no chat que eu volto a lembrá-los depois, tá bom? E lembre, se você quiser mandar uma pergunta mais reservada, esse QR Code que está aparecendo aí, ele vai direto no nosso WhatsApp, você pode mandar também suas perguntas. E nós estamos fazendo uma arrecadação também de equipamentos eletrônicos usados, mas em uso, para nossos alunos aí. Então fiquem à vontade de entrar em contato conosco a esse respeito aí, tá bom? Vamos lá, eu falei do repouso, da pausa, e tem uma pergunta seguinte: problema de pensamento acelerado.
voltou essa ideia, né? Como fazer esse controle todo, né? E alguns elogios, né? Que falaram assim: o doutor está elencando todos os estados que estamos vivenciando. Maravilhoso, ótimas palavras, tá, Adriana? O pessoal tá gostando demais desse bate-papo nosso. Pessoal, isso nós estamos fazendo a CRE Gama, o Espaço Olhar, é para vocês, tá? A Adriana, ela realmente traz essa acolhida, esse conforto na sua voz. Tá muito bom mesmo, tá saboroso, como eu costumo dizer, conversar com a Adriana aqui. Com você, Adriana. Então, tem a questão da ansiedade e do pensamento acelerado. Eu não sei como é que se ensina hoje nas escolas, mas quando eu era novinha, e eu sou da época que se falava primário, no primário eu aprendi que o ser humano era um animal racional, e que isso o tornava superior aos outros. Não sei como é que se ensina isso hoje, não, mas esse ensinamento é um ensinamento bem perigoso. Por que ele é perigoso? Porque nós não somos apenas animais racionais, nós somos também animais racionais, nós somos emocionais, animais emocionais. Nós podemos ser animais espirituais, podemos ser várias coisas. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente compra uma briga que não precisaria acontecer. A briga entre a imposição do uso da razão para se controlar uma emoção. Eu não estou falando do diálogo, eu estou falando de uma imposição, do tipo, eu não poderia estar assim, sentindo assim, porque eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então eu não posso. Essas construções racionais, elas são horrorosas, e elas são fadadas à total falência. Ansiedade, que é uma palavra também que poderia ser usada como sinônimo de medo do que pode acontecer comigo e eu não tenho controle sobre isso, a ansiedade, ela pode me corroer ou ela pode virar, não vou dizer uma amiga, não vou tão longe assim não, mas ela pode virar alguma aliada. Aliada a quê? Aliada a eu entender, eu estou ansiosa por causa do quê? Quais são as emoções que eu sinto? O que essas emoções provocam em mim? Então eu entendo, me dá dor de estômago, sempre que eu penso na reunião XY, ou sempre que eu penso que eu vou sair e vai ter gente que não usa máscara, não sei, cada um tem a sua ansiedade. Mas nós podemos transformar, o nosso psiquismo é robusto, nós podemos transformar essa quantidade de pensamentos que se refletem na nossa fisiologia e que a gente chama de ansiedade, nós podemos transformar isso num momento de autocontato. Autocontato para quê? Para eu me dar o luxo de entender como eu estou nesse momento. Eu estou ansiosa por causa de A, B, C, D, F, ok, é sobre isso. Há algo que eu possa fazer, ou para minimizar, ou para de alguma forma, fazer um malabarismo com todas essas coisas, há algo que eu possa fazer? Esse algo, ele precisa ser emocional também, e por isso que eu digo que a gente pode transformar a ansiedade numa aliada. O próprio fato de uma pessoa reconhecer para si mesma que ela está ansiosa, já acalma. Pelo simples fato de eu dizer, depois de estar completamente acelerada, falar, nossa, como eu estou ansiosa. Esse dizer, nossa, como eu estou ansiosa, eu estou dizendo para mim mesmo, Adriana, se acalme. É uma consequência, porque eu estou detestando estar nesse turbilhão. Já é um passo. Ruim é quando a gente vive numa ação e reação, sem se perceber emocionalmente e sem tentar imaginar algumas estratégias de lida com isso. Existem pessoas que trabalham perfeitamente, ou pelo menos muito bem, a sua ansiedade fazendo esporte, outras não. Existem pessoas que vão buscar meditação, reiki, eu acho o reiki a coisa mais linda do mundo. Não sei, o caminho de busca, ele é pessoal, porém, eu não busco nada se eu não paro para fazer um autocontato,
para me perceber, para tentar até me dar uma nota. O que eu estou falando com nota? Quando a gente trabalha com psicologia do trauma, a gente fala assim, numa escala de 0 a 10, o quanto que isso te perturba? É uma forma de se comunicar. Então, eu posso perguntar para mim mesma, Adriana, numa escala de 0 a 10, 0 é nenhuma, 10 é toda a ansiedade, onde você está agora? 6. Ok. O que você pode fazer com essa emoção? Aí entra a criatividade pessoal ou a busca de auxílio. Eu acho que uma live, ela não é apropriada para se entrar no campo do privado, do particular. Porém, repito ainda, acho que pela terceira vez, se eu invisto em momentos de autocontato e pausas, algum caminho de lida com isso eu vou descobrir. Porque eu vou estar interrompendo um ciclo de ação e reação. Eu faço a pausa, eu fico quieta, eu faço um contato, eu pergunto para mim mesma e tento descobrir um caminho. A questão do pensamento acelerado é um mal do século, né? A gente usa expressões impressionantes. Estou a 1000, mas que adrenalina. Crianças que são quietas, elas são quase um defeito, porque aí fala, nossa, meu filho não para, não sei o que, como se fosse bacana. Pode ser, eu não sei, mas a nossa sociedade tem mecanismos construídos e muito bem estruturados para fazer cada um de nós estar sempre em movimento, está sempre se acelerando. Então, ter o pensamento acelerado é quase que uma redundância de acordo com a forma como a gente vive. Desacelerar o pensamento é uma escolha. Quem me perguntou sobre pensamento acelerado já me contou que não está gostando, que está querendo descobrir formas de desacelerar, de acalmar. Uma das grandes formas de se desacelerar pensamentos é aprender a respirar. É aprender. Como se aprende? Aí o aprendizado é individual. Eu vou sempre voltar para o mesmo ponto, que são pontos que eu gosto muito. Seja um trabalho de meditação, de yoga, de reiki, musiquinhas com barulhos de natureza, que essas coisas são maravilhosas. Mas o meu limite são os meus recursos, o que eu uso para mim. Cada pessoa tem a sua forma. Eu jamais pensaria em fazer biscoito. Eu sou horrível nessa questão. Mas pode ser que você está lá mexendo com aquela massa, fazendo assim, aquilo ali, sei lá, está trazendo para você uma ideia de prazer. E prazer, nesse contexto, ele é sempre relaxante, porque você vai falar, você vai se deixar ir naquela atividade, por mais ociosa que ela possa ser. E aí eu estou falando de um ócio criativo bem bacana. Não sei se respondi as perguntas, mas também ofereço contato depois comigo através do meu Instagram, que se chama O Relicário da Adriana Oficial. É um lugar onde tem aquela setinha, né, aquela flechinha, e algumas pessoas dialogam comigo através desse Instagram, onde tem lives, onde tem coisas, enfim, não precisa entrar em live nenhuma não, mas ali tem uma flecha de contato, e é um contato profissional, o Relicário da Adriana Oficial. Alguma coisa que eu deixei passar, ou que eu esqueci de falar, e que foi perguntado? Não, tá ótimo. Então, só recapitulando, @o Relicário da Adriana Oficial, né? Isso, no Instagram. Tá ok. Então, pessoal, reforçando, tá lá no Instagram, então só colocar @o Relicário da Adriana Oficial, que aí vocês vão achar a nossa psicóloga, doutora Adriana. Voltando com vocês, então, só para lembrá-los, se você quer fazer uma pergunta mais no particular, você tem as duas opções.
tem um QR Code do lado da tela. Se você tiver no computador, pelo seu celular, você vai ter esse QR Code aqui. Só clicar nele aí. Ah, eu estou no celular. Então é o seguinte, você está no celular, pega uma caneta, pega alguma coisa rapidinho, decora aí, é fácil. Você vai mandar pelo WhatsApp, que é o 3901 80 83, tá? 80 83. Você pode mandar direto lá, que aí a gente vê essa pergunta aqui no privado e repassa. Falando em pergunta, tem mais umas 4 aqui. Pergunta, vou fazer então uma corridona dela assim para você abocanhar, pegar todas essas 4 aí com a gente, tá? Então vamos lá. A primeira observação é a seguinte: me sinto pressionada, né, pelo trabalho. Como lidar com a autoestima nesse momento em que são feitas tantas exigências tecnológicas, né, esses vícios, né, acentuados que chamam a atenção também? Como lidar com essas exigências tecnológicas? Primeira, né? Segunda, como sair do luto? Estou no fundo do poço, perdi meus pais. O que fazer com crianças que estão em crise de ansiedade? E a 4ª desse bloco, importância de construir uma rede de apoio familiar, amizades no trabalho. Então, qual seria essa importância? Como é que a gente pode lidar com essa importância? Como pode lidar com essa rede familiar? A pessoa coloca essa observação para a gente. Então, nesse bloco, 4 pontos aí, Adriana. Sim. A questão do luto e da rede de apoio eu vou responder por último e vou começar sobre a questão da pressão, que sempre é um pouco externa e um pouco interna. Não existe pressão sem autopressão. Eu não estou querendo dizer com isso que você consiga, que a gente consiga lidar sempre bem com pressão. Porém, há uma escala onde a gente passeia, uma escala de pressão. Ela funciona muito e ela nos massacra quando tem uma pressão externa, e essa pressão externa me atinge exatamente naquele ponto onde eu sou frágil, e a partir dali eu me faço pressão. Então, isso é realmente uma sobrecarga, isso é um esgotamento imenso. Então, quando a gente fala de pressão, a gente está falando de 2 universos. Um universo intrapessoal, como eu lido com pressões, principalmente quando elas me afetam em áreas onde eu sou vulnerável, pressão intrapessoal. Ou pressão interpessoal. O meu chefe, minha chefe, a direção, sei lá o que, por razões múltiplas, que também estão sofrendo pressão, porque é uma reação em dominó, pressiona. Como lidar com isso? A questão da pressão interpessoal vai depender dos mecanismos que o meu trabalho possui para eu lidar com isso. A pressão intrapessoal, ela é o ponto onde a gente quebra. Eu posso desenvolver uma forma de atender a pressão externa ou não, de dialogar, de colocar barreiras, de buscar uma solução junto com uma equipe, solução junto com a chefia, com a direção. Isso eu posso procurar através de uma gestão de crise, através de uma reunião, através de um diálogo, que é fundamental para a gente, pelo menos, minimizar a pressão, buscando mecanismos de atender ao que está sendo pedido. Porém, eu não vou dar conta de fazer isso se eu, ou talvez dê, mas com muita dificuldade, se eu não prestar atenção que eu abri uma porta sem querer para o sofrimento que eu estou sentindo, porque aquela pessoa me atingiu num ponto vulnerável, que seja a questão da autoestima. Aí eu vou dar um exemplo que sou eu mesma. Eu sou péssima em questões tecnológicas. O professor Marcelo Capucci tem me ajudado muito, a gente trabalha junto, né, escrevendo livros, e estamos escrevendo uma folhetinha agora e tudo mais.
E ele é um curioso nessa área, e eu sou uma pessoa muito resistente à tecnologia. Eu sou da época da caderneta de poupança, eu sou do telefone daquele de rodinha. Ah, vergonha. Porém, eu estou tendo que aprender no tapa a lidar com isso. Toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa para o nosso grupo de escrita e a coisa não funciona, eu sempre acho que sou eu que estou errado, porque eu não sei mexer com as coisas mesmo. Então, como é que eu estou lidando com essa minha baixa autoestima em relação ao uso desses eletrodomésticos atuais que me terrorizam? Eu tenho buscado ajuda. Eu tenho realmente buscado ajuda. Porque eu aprendi que o mundo não vai voltar atrás para o telefone de rodinha da minha época, e porque eu aprendi que eu não quero perder esse bonde. Eu poderia, eu já estou chegando a 60, daqui a 2 aninhos, ou 2 anos e pouco, eu poderia dizer, já estou velha demais, e pronto. Tem muita gente fazendo isso, e isso é um direito. Às vezes a gente pode se falar isso, às vezes não. Eu não estou me dando esse direito, eu quero acompanhar. Então, com toda a dificuldade do mundo, eu estou lidando com essa questão de aprender redes sociais, aprender a lidar com celulares ultra cheios de coisa e tudo mais. Porém, o ponto que pega é o ponto onde eu, por uma vulnerabilidade pessoal, aceito uma carga que foi jogada em cima de mim, porque a partir dela, dessa carga, eu quero provar que eu sou boa, eu quero ser reconhecida, eu quero mostrar que eu dou conta e tudo mais. E esse é o ponto do autocontato e do autotrabalho. Quando eu consigo me fortalecer e me trabalhar de várias formas possíveis, pedindo ajuda, profissional ou não, quando eu consigo separar as duas coisas e dizer, essa pressão é sua, eu vou assumir um pouco, porque o trabalho tem que acontecer, mas é só um pouco mesmo, tá? Quando eu consigo fazer isso, eu percebo que boa parte daquela pressão que é externa, muitas vezes tem muito da minha participação. É o que eu posso falar, assim, em termos amplos e gerais numa live. Os aspectos pessoais, biográficos da nossa autoestima. Por que que eu sou tão vulnerável quando não me sinto reconhecida, por exemplo? Isso já é uma questão biográfica e que precisaria ser olhada com mais cuidado e com certeza não num momento como esse. Não sei se te respondi, mas é o que me ocorre agora nesse momento. Crianças ansiosas. Acho que deve estar sendo muito difícil para quem está confinado, teletrabalho, com criança em casa, num espaço muitas vezes geograficamente mínimo, e escola não volta, e como é que se lida com isso? Uma das coisas muito importantes que a gente aprende na psicologia do desenvolvimento é que a criança, ela dá conta de fazer um esgotamento emocional rapidamente, ou seja, a criança está nervosa, aí ela vai, chora muito, esperneia, faz alguma coisa, daqui a pouco ela está lá quietinha brincando. Uma das coisas que impede uma criança de fazer esse esgotamento emocional e voltar para o seu ponto de equilíbrio é estar permanentemente estimulada, seja por longos períodos de televisão, seja por jogos que são muito excitantes. Isso afeta diretamente o psiquismo infantil, ela entra naquele mundo e para sair, ela vai sair sempre um pouco afetada, principalmente para os desenhos animados hoje em dia, ou a mídia em geral é um bombardeio de imagens sem parar, não é uma mídia calma. Então, uma dica que fica dentro do que for possível é buscar atividades que sejam a um tempo interessantes, mas que sejam calmantes também, seja em algum jogo interativo ou alguma coisa em que a criança não esteja permanentemente exposta a 1000 imagens por minuto. Enfim, exagerei com as 1000 imagens, mas enfim, acho que eu me expressei. Muitas vezes é importante para os pais e deixar os filhos na frente da televisão para poder ter direito à vida própria, óbvio.
Se é o caso, é interessante procurar desenhos pedagógicos, desenhos que convidem a criança a pensar, a refletir. Quanto mais a criança se entrega ao que ela está fazendo, mais equilibrada ela está. Porém, eu tenho que dizer e concordar que tudo isso tem muito limite, porque criança é movimento, e ficar confinada é confinar movimento. Isso tem seus limites. Aí vai entrar em outras questões que não são minhas, mas que da minha área profissional, mas que podem ser consultadas para uma ajuda maior, que é a nutrição. Existem alimentos excitantes, existem alimentos calmantes, por exemplo. Aí a questão de uma consulta ao nutricionista, ou até ao que se existe de boa qualidade na internet, eu não posso julgar isso. Mas eu sei que a gente pode, através de uma nutrição equilibrada, equilibrar um pouco a nossa fisiologia também. É uma ideia. E sempre que possível, estimular a criança, desde pequena, a fazer yoga. Dá uma acalmada. Se ela gostar, vai ser melhor ainda. Rede de apoio e saída do luto. Essas duas coisas esses dois fatores, eles podem andar juntos. Meus pêsames a quem perdeu familiares nesse momento, isso me emociona muito, porque eu também perdi. E volto sempre para o mesmo ponto. Pior do que querer passar por um sofrimento, ou por uma dor, uma perda, é fazer um esforço para que ela não exista, ou para que ela passe rápido. Tudo isso não funciona, são estratégias pseudo-racionais para a gente tentar não sofrer. Na psicologia humanista, a gente entende que dor e sofrimento não andam obrigatoriamente juntos. A dor, ela existe, muitas vezes até biológica, ou é uma dor emocional tão forte que o corpo sente. O sofrimento, a gente diz que ele é opcional ou quase opcional. É muito importante se entender que quanto melhor eu viver um momento de luto, mais ele se torna meu amigo. Eu não sei quanto tempo um momento de luto dura. Tem gente que fica de luto a vida inteira. Tem gente que fica 1 ano. Tem gente que eu não sei. Mas eu sei que se eu olho para esse luto de frente e se eu procuro desenvolver a partir de um sentimento, formas de lidar com ele, seja fazer um altarzinho com a foto dessa pessoa e conversar com ela, seja escrever o que você está sentindo, e aí eu tenho sempre meus cadernos de anotação comigo e estou sempre escrevendo o que eu estou sentindo, ajuda. Seja buscar realmente um grupo de apoio, e eu acho que nesse momento, grupos de apoio para lida com luto, seja ele pessoal ou coletivo, seja ele biológico ou emocional, redes de apoio são muito importantes. Primeiro, porque a gente vê que a gente não está sozinho nessa situação, a minha dor não é a maior do mundo, embora pareça, e eu posso descobrir, na troca com outras pessoas, eu posso descobrir forças, ideias e criatividades e coisas que eu nem sabia que tinha. Para finalizar, dizer que a pior coisa que eu posso fazer quando eu estou passando por uma perda é querer evitar, de alguma forma pseudo-racional, que ela não existe. Aí eu posso ter certeza que ela vai vir em dobro a hora que eu der uma brecha. E isso realmente não é bom. Admita seu luto, chore bastante, tenha raiva, permita-se passar por todas as emoções que esse momento te impôs, e a partir disso, procure imaginar como é a vida, como ela pode se desenvolver de uma forma saudável, de uma forma humana depois disso. Eu espero ter respondido a sua questão.
Maravilha, muito bom, viu, Adriana? Muitos elogios a você, ao seu trabalho, né? Aqui no nosso chat o pessoal tem um aqui que falou assim, nossa, essa live para mim está sendo uma terapia. Gratidão para a doutora Adriana aí, isso é muito, muito prazeroso, com certeza. O nosso Espaço Olhar, da Regional de Ensino do Gama, ele sempre procura proporcionar isso para vocês, nossos servidores. Não só da Regional do Gama, de outras também, agora nessa onda tecnológica, nós estamos procurando, né, ampliar isso para todos vocês. A nossa ideia é que toda semana a gente possa ter uma live desse tipo, assim, para a gente estar conversando, dialogando com vocês também. Eu quero aproveitar e agradecer também que chegou depois, aí eu vi, o pessoal de Braslândia, da Regional de Ensino de Braslândia, que passou, Recanto das Emas também, aqui conosco, o pessoal do Paranoá, Regional do Paranoá, muito obrigado pela presença. Tem mais algumas perguntas? Tem mais uma? Eu preciso só saber também o tempo, né, da Adriana, que ela lá na França é noite, só para lembrá-los, tem outros compromissos aí também, né, então preciso saber dela se a gente pode estender alguma coisa, falar um pouco mais aí. Sim, pode ser. Ela é fantástica, gente. A Adriana é incrível. Depois eu ainda vou aproveitar no final, quero que ela fale das experiências dela, porque eu sei que ela já morou na Alemanha, tá? Vai ser bem legal, gratificante também esse bate-papo com ela. Ó, vamos lá. A pergunta é a seguinte: gostaria de saber algumas maneiras de trabalhar com os alunos que perderam entes queridos durante a pandemia. Essa pessoa manda essa pergunta aí. Essa foi uma. A outra, Adriana, vícios acentuados. A pessoa colocou assim: estou fumando demais. Como é que consegue fazer esse controle? Como é que, né, pode amenizar? O que está, né, passando pela cabeça da pessoa com esse vício acentuado dela? No caso dessa pessoa em particular foi o fumo. Está fumando muito aí. Então tá, esgotamento emocional e o vício. A questão do luto infantil, ela pode muitas vezes ser mais suave, não que ela não possa ser triste, ela é triste, mas ela pode ser mais suave pela capacidade que a criança tem de esgotar suas emoções, desde que ela possa se expressar e de forma criativa. Muito do que eu faço, e quando eu falo sempre de procurar formas criativas de fazer autocontato, eu busco do universo infantil, da lembrança de mim mesma quando criança, ou de todas as crianças que eu pude observar. A criança, ela não tem a carga cultural que um adulto tem, claro. Também não sei de que idade essa criança que foi colocada aqui, enfim, tem várias, tem de 3 anos, de 10 anos, cada um já tem suas questões cognitivas já desenvolvidas. Porém, a coisa mais importante para uma criança em luto é poder se expressar de forma criativa, seja desenhando, seja gritando, seja brincando, seja expressando, sem julgamento, o que ela está sentindo. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que ela consiga enxergar na escola, porque a gente está falando aqui sobre isso, né? Enxergar na escola um ponto de base. Uma perda, principalmente de um ente querido, é insubstituível. E isso uma criança consegue entender. Porém, ela tem que sentir que uma coisa foi tirada e outra coisa está sendo dada. Não é do mesmo valor, não é da mesma altura, vamos dizer assim. Não tem a mesma carga de importância. Mas as crianças são seres emocionalmente muito abertos, para o bem e para o mal. Então, se eu reconheço uma criança em luto e permito que ela expresse esse luto, eu acompanho ela nisso, eu estimulo e eu me mostro ao lado, na medida em que isso for possível, ela vai pegar esse pouquinho que ela está tendo e vai fazer muita coisa, porque a capacidade de regeneração infantil é imensa. Pode haver casos em que a criança
tenha passado por algum trauma, alguma coisa muito ampla, muito aguda, vamos dizer assim. Aí eu preciso observar e buscar ajuda. Existe um trabalho na área da psicologia clínica que se chama EMDR, que é um trabalho de trauma a partir da bilateralidade cerebral. E como a plasticidade cerebral de uma criança é imensa, às vezes a busca de auxílio terapêutico a partir de uma terapia de EMDR pode ser um fator que encurte bem o processo de luto e perda dessa criança. Existem profissionais de EMDR infantil em Brasília, eu não poderia indicar agora, não só por uma questão ética, falar de alguém e esquecer de outro, mas é porque eu realmente estou fora há muito tempo e não gostaria, né, de falar besteira. Mas traumas agudos e a busca de métodos terapêuticos especializados, como é o caso do EMDR, podem ajudar muito. A questão do vício. Vício é um negócio muito interessante, porque o vício, ele tem dois aspectos. Ele pode ter um aspecto ligado à substância, no caso ao tabaco, ao álcool, não importa se é uma substância legal ou ilegal, e ele tem um aspecto pessoal, um aspecto emocional, que é eu preciso daquilo para voltar à minha normalidade. Ou seja, existe uma dependência. Essa dependência um dia começou. Ela não começou só porque o grupo da escola fumava, e aí eu não sei o que, e aí eu fumei também. Né, a gente ouve muito isso, todo mundo na escola fumava, eu resolvi fumar. Não. Isso parece que é assim. Ela começou porque na minha baixa autoestima, eu queria ser aceita no grupo da escola, e eu passei a fazer o que o grupo fazia para ter uma sensação de pertencimento. Ou seja, ela sempre começa em mim. Trabalhar lacunas emocionais que nos levam a um vício, aí depois vira a tolerância fisiológica, aí entram outras coisas, o cérebro se adapta. Esse aspecto fisiológico não é a minha área, eu nem entro nele. Eu só falo realmente da questão da lida com o fator vício do ponto de vista emocional. O fator fisiológico, ele vai para a medicina. Muito interessante eu me perceber num momento de confinamento, onde eu preciso de um apoio externo maior para dar conta dele. Então, no caso, o apoio externo seria fumar mais. Isso não está me agradando. O que eu posso fazer? Eu posso desenvolver técnicas ou estratégias a curto prazo, que são os distratores, ou vou buscar coisas que me distraiam para eu tentar minimizar. Eu posso me impor certos controles, do tipo só 10 por dia, não sei o quê. Essas estratégias a gente dá conta, até um certo ponto. E se não há possibilidade de buscar um auxílio profissional, é por aí que a gente tem que tentar, desde que eu consiga descobrir formas de lidar com a minha ansiedade, me acalmar, volto para o mesmo ponto, vigio os meus pensamentos, estou sempre indo para o futuro imaginando uma tragédia, aumento a minha ansiedade, vai acontecer isso assim, 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 nunca mais a escola vai abrir, enfim, não sei, aí eu vou lá, aumento a minha ansiedade, e aí eu vou fumar para voltar para a minha normalidade. Volto para a questão da dieta mental. O quanto que eu penso que realmente me ajuda a lidar com a questão, ou o quanto que eu penso e que realmente me atrapalha a lidar com a questão. Essa história de lidar com pensamentos, fazer as pazes com os próprios medos, buscar formas criativas desse autocontato. Tudo isso é um pacote que eu chamo de dieta mental, mas poderia ter um outro nome, poderia ter o nome de apaziguamento da alma, não sei, pouco importa. Cabe a mim tentar, pelo menos, fazer um autoaprendizado que emocionalmente me traga algum acalanto. Se eu conseguir fazer isso,
buscando ajuda, conversando com pessoas, buscando formas criativas de passar o meu dia, fazendo pausas, repousando, aprendendo a respirar. Se eu vou construindo meus próprios ingredientes de quietude em crise, eu tenho certeza que essa dependência de alguma substância ou de alguma atividade, porque tem gente que é viciada em jogo, é um vício sem substância, eu tenho certeza que isso pode não acabar, mas vai ser um pouco apaziguado. E aí, no momento oportuno, há que ser buscada uma ajuda profissional. No caso da medicina, acredito eu que seja imprescindível. Espero ter respondido a sua questão. Opa! Bem, Adriana, maravilhosa a ideia. Muitas pessoas também colocaram que gostam de jogar estrada, mas nesse momento de pandemia não tem nem como fazer nada disso. Outra questão, eu estava na cabeça de ontem ainda, quando eu falei que lá na França é noite, não, é tarde, é porque ontem nós estávamos em teste, íamos fazer alguns testes no período da tarde aqui em Brasília, no horário de Brasília, sendo noite na França, não conseguimos. Aí a mente ainda, né, vocês me perdoem, lá a diferença de 5 horas, tá? Não, mas os nossos telespectadores, Adriana, eles são muito ativos, isso é bom. Teve alguém que falou, não, na França é tarde. Eu falei, pode deixar que eu vou me retratar. Tá são 3h23, para ser bem exata. 5 horas de diferença, isso é muito bom, o nosso horário. Aí tem uma questão aqui que foi, o que dizer do efeito desanimador desse momento sobre os alunos e professores, acentuando quadros depressivos, desmotivando os protagonistas, né, do processo de ensino-aprendizagem. Marília Pinheiro, grande abraço, Marília, a conheço lá do nosso colégio aqui do CEMI, tá? Essa foi a pergunta dela, o que dizer, né, desse efeito desanimador desse momento sobre os alunos. E lembrando que vocês também podem mandar suas perguntas para o nosso WhatsApp empresarial business, que é o 3901 8083, tá? Ou aqui no nosso QR Code que está do lado aí, você também pode estar mandando. Se você estiver no computador, manda, só colocar o QR Code, você manda a pergunta. E nós estamos também fazendo recolhimento de eletrônicos, celular, um computador velho, mas em uso para os nossos alunos também. Então você pode entrar em contato pelo QR Code, que vai ajudar bastante. E não esqueça, dá uma de blogueirinho com vocês, inscreva-se no canal, toque no sino, porque perguntaram, nossa, toda semana, sempre podia ter essas lives. Nós estamos nos organizando aqui na CRE Gama, no Espaço Olhar, para que sim, toda semana a gente consiga ter uma live para vocês. Aí eu deixo sempre nas mãos da professora Francisca, beleza, que é a Chiquinha, a Andressa também, que está colaborando sempre conosco aqui, fica à disposição para elas estarem organizando. Mas semana que vem tem coisa vindo nova aí, então fique atento aqui no canal e no Instagram também nosso, que a gente sempre divulga. O nosso Instagram é @CREGama, tá bom? Vamos lá. A pergunta, então, eu já passei uma, tem uma outra aqui, Adriana, que fala, vivo numa relação que não está legal. Meus filhos presenciam brigas todos os dias, mas separação durante a pandemia, e agora? Opa, joga essa peteca para a Adriana. Vamos lá, a questão do desânimo pelo que a gente está vivendo, é absolutamente coerente estar desanimado. Se alguém de nós disser que essa pandemia não o afeta, eu diria que essa pessoa está bem dissociada. É condizente com o momento, o que não quer dizer que a gente precisa ser vítima do momento. A gente sente esse momento, é desanimador. Eu também estou desanimada, aliás. Mas há caminhos de lida com isso. O que é caminho de lida? É um caminho que caminhos que podem minimizar a questão. Um dos primeiros caminhos de lida, quando a gente está numa situação assim e não sabe muito bem por quanto tempo, e não sabe o que, nem quando, nem como, é
Primeiro, entender que se eu usar bem esse momento, eu posso desenvolver uma grande capacidade de resiliência. Basta pensar nos 27 anos que o Nelson Mandela ficou preso, a maioria deles numa solitária, como esse homem conseguiu sair dessa situação saudável. O que não quer dizer que porque ele passou por isso eu não deva me permitir ficar frustrada porque eu vou ficar 2, 3, 4 meses confinados. Eu posso me permitir esse desânimo e essa frustração. Porém, eu não devo fazer disso um culto. Por exemplo, como é que a gente faz do nosso problema um culto ao problema e ele vai ficando cada vez maior? Eu tenho pacientes, por exemplo, que me falam cada vez que a gente faz atendimento online, a pessoa fala, eu estou há 105 dias confinadas, eu estou há 106, e ela vai ali, nutrindo um pensamento que é insuportável. Ela está numa situação de se desanimar cada vez mais, porque ela elegeu essa contagem de tempo como um fator de sofrimento. Como que ela sai disso? Não sei. Porém, cultuar um problema é aumentá-lo. Como que a gente diminui isso? A primeira coisa é realmente aceitando que o problema existe e que eu não posso, pessoalmente, fazer nada para terminar esse problema, para acabar com ele. Ele está aí. A única coisa que eu posso fazer é buscar, de forma criativa, lidar com ele da melhor forma possível, o que não quer dizer eliminar chateações, tristezas, raivas e frustrações. É simplesmente entender que em algum momento isso vai acabar e que eu posso ter me tornado uma pessoa mais forte se eu aprender de alguma forma a suportar o que eu estou vivendo. Por que eu falo isso? Porque realmente a gente não sabe quando ele vai acabar. Se eu soubesse daqui a um mês, eu meio que resguardo minhas forças e vou fazendo a contagem regressiva, mas eu não sei. E uma das grandes capacidades do ser humano, que é a capacidade de imaginação, ela pode ser uma grande inimiga nesse momento, se eu realmente colocar na minha cabeça que isso pode durar ainda mais 1 ano, 6 meses ou alguma coisa assim, e isso não é o que eu quero. A melhor coisa que eu tenho a fazer é não pensar nisso, é trazer a minha mente para o momento de agora e me ocupar da forma mais criativa e repousante possível nesse momento. E da mesma forma, estimular pessoas a fazerem isso. Às vezes a simples troca sobre o momento que está sendo vivido com outra pessoa pode já trazer um alívio. Não sei. Mas um grande desalívio, ou seja, um fator de angústia, é eu nutrir pensamentos futuros que eu não sei se vão acontecer, mas que vão me fazer cada vez mais ansiosa e mais desanimada. É o que me ocorre agora dizer o que eu tenho feito comigo e no meu consultório. Ou seja, traga-se para o presente, viva o hoje. É um aprendizado muito lindo dos narcóticos anônimos ou dos alcoólicos anônimos, que é a questão de dizer, hoje eu consegui. Acho uma estratégia psíquica muito bacana de administrar emoções. Não sei o que vai acontecer na semana que vem, mas essa semana a coisa está funcionando e eu estou ok, então só vou pensar no hoje. É uma possibilidade. A questão das brigas. É um assunto delicado, porque a gente não vai entrar aqui no conteúdo das brigas, e nem na gênese das brigas, ou seja, quando começou, de que jeito. Normalmente, está claro que há uma disfunção nessa relação, da onde ela vem, como ela é nutrida. Esse é um assunto típico de consultório. Não podendo haver um auxílio profissional nesse momento, eu vou entrar no conselho de vovozinha, porque realmente é o que a gente às vezes pode fazer numa situação aguda.
onde a gente não tem condição de pedir ajuda externa. Tente minimizar ou evitar. Se for possível, tente fazer um tratado de paz momentâneo com o seu marido, com sua esposa. Ou seja, se for possível, converse sobre o fato de que essas brigas não levam a nada, acabam com a família, traumatizam as crianças, e nesse momento não está sendo possível ter uma separação de corpos, por exemplo. Existem tradições antigas que encontraram estratégias muito bacanas na lida de conflitos de casal. Várias tribos nômades de várias partes do mundo já estabeleceram casamento por tempo determinado, ou seja, a pessoa faz um contrato de 3 anos e depois vê o que acontece. Isso é previamente estipulado. A gente não tem esse costume, mas ele é muito bom. Por que eu estou falando isso? Porque existem contratos que a gente pode fazer, e contratos são questões culturais. Quando eu trabalho com os meus pacientes em termos de terapia de casal, eu faço contratos. O contrato está confinado, o apartamento tem 60 metros quadrados, 3 filhos, o contrato não briga. A gente vai conversar sobre isso depois. Daqui a 3 meses, a gente briga. Agora não, agora vamos fazer o dia funcionar. Vamos desenvolver estratégias de não convívio, se for possível, ou seja, evasão, um vai para um lado, um vai para o outro. Essas questões, elas podem parecer bem superficiais, e são, mas na falta de uma possibilidade de fazer um trabalho mais profundo, e na falta de molduras culturais que permitam outras ações, a única coisa que a gente realmente pode fazer é dizer: vamos tentar nos aguentar 1 mês para o nosso bem e para o bem dos filhos. Vamos tentar. Vamos tentar organizar o dia de forma que cada um faça o seu trabalho e que tenha diminuindo, e assim seja diminuídas as zonas de atrito. É uma possibilidade. Cada um deveria, claro, entender o que eu estou dizendo aqui não é uma receita que sirva para todo mundo, embora eu tenha falado de conselhos da avó. Mas na falta de possibilidade de solução de um conflito, a coisa mais importante é buscar minimizar o conflito. Mesmo que a gente saiba que daqui a alguns meses ele vai reaparecer. Mas aí ele vai reaparecer num momento de desconfinamento, num momento onde outras soluções mais amplas possam ser tomadas. É o que me ocorre lhe dizer. Gratificante, viu? Como falei no começo, que live saborosa. Incrível, incrível. Muito bom isso. Pessoal, eu tenho mais uma pergunta, tá aqui. Nós já estamos caminhando para o fim da nossa live. Eu sei que eu também, por mim, ficaria aqui o dia todo nesse bate-papo gostoso com a Adriana. Eu estou maravilhado aqui em conhecer uma pessoa tão cheia de luz, tão incrível como a Adriana. Foi um prazer ver a Adriana estar te conhecendo aqui. Fantástico, estou gostando muito dessa conversa. É uma pessoa muito leve, muito sutil, né? É uma pegada muito boa, gratificante mesmo para nós. Eu quero agradecer quem passou aqui nessa live conosco, além das nossas 50 escolas aqui do Gama: Taguatinga, Planaltina, Ceilândia, Guará, Plano Piloto, Santa Maria, Samambaia, Braslândia, Recanto das Emas, tá? Tanto a zona rural quanto a zona urbana, todas as escolas aqui. Muito obrigado por todos vocês. A nossa curadora do Espaço Olhar, a nossa professora Francisca Beleza, conhecida por nós como Chiquinha, a Andressa, que dá um suporte para ela também. Agradecer a equipe técnica nossa, nosso assessor de TI, Cristiano Rios, sempre conosco em todas as lives, e também agradecer a nossa coordenadora da Regional de Ensino, a
Cássia Maria, professora Cássia Maria, que está sempre conosco, dando muita força em todos os momentos para a nossa equipe também. Ela sabe disso. Gratidão. Mas não está acabando não, segura, estou só aproveitando, antecipando aqui. E lembre-se que o QR Code que está aqui na tela serve para fazer pergunta no privado nosso, e nós estamos fazendo um recolhimento de eletrônicos em uso, velhos, mas que em uso ainda, para os nossos alunos poderem assistir às aulas e participarem desse momento de videoconferência. Aproveitando essa questão que eu estou falando de tecnologia, a última pergunta nossa, Adriana, foi assim: como demonstrar otimismo no retorno às aulas? Seria interessante que a pessoa que está perguntando isso se perguntasse: eu estou otimista? Ou eu vou estar otimista? Ou como eu lido com o meu próprio otimismo? Não que a gente não possa fingir otimismo e contagiar outras pessoas com isso. Às vezes é necessário. Às vezes eu não sei o que fazer, tem aqui um monte de criança esperando alguma coisa de mim, eu invento alguma coisa que eu nem estou sentindo. Não há problema algum. Mas é interessante a gente, pelo menos é o meu ponto de partida, sempre ver, em termos de autocontato, autofidelidade, qual é o meu próprio otimismo em relação a isso. Por que eu falo isso? As coisas, elas raramente são só um bloco. Total desastre, ou total acerto, ou total otimismo, ou total pessimismo. Há sempre coisas opostas misturadas. Procure desenvolver primeiro em você a sua própria sensação sobre o que você está sentindo desse momento. Como você talvez imagine que possa ser esse momento de volta às aulas. Quais são as suas emoções em relação a isso? Como que você gostaria de se trabalhar, talvez até para estar otimista nesse momento? Eu particularmente acho, mas isso é uma opinião pessoal, que quando a gente trabalha a questão em si mesmo primeiro, a gente vai descobrir que é possível, mesmo não estando lá muito otimista, descobrir coisas boas para esse retorno, ou coisas boas para algo que eu acho que eu não tenho assim tanta motivação. Há sempre uma possibilidade de descobrir algo que me incentive, que me motive, que me inspire a pensar nessa volta. Essa é uma forma de lidar com o assunto. Muito importante, eu acho, durante o momento de desconfinamento, quando acontecerem a volta às aulas, é que essa volta seja vivida, ou seja, que haja algum tipo de planejamento pedagógico em termos de atividade, de preferências mais criativas possíveis, onde o vivido durante o confinamento possa ser expressado, seja por concurso de redação, não sei, cara, tô falando coisas da minha época. Na minha época tinha essas coisas, concurso de cartazes. Hoje nem sei se tem cartaz, acho que não tem, não sei. Mas que todo mundo que volte a conviver novamente nesse espaço geográfico da escola, sinta que ele vai ter ali, durante um curto espaço de tempo, a oportunidade de contar de alguma forma como foi. Isso, na minha opinião, de uma forma branda, nos ajuda a fazer um pequeno luto coletivo daquele momento de confinamento. As pessoas vão contar, vão desenhar, vão fazer, vão cantar, vão isso, vão aquilo, para depois voltar à normalidade. Ou seja, se a escola puder se dar a esse luxo de fazer alguma vivência criativa, onde esse momento possa ser expressado de alguma forma, com certeza vai haver otimismo para voltar. Porque as pessoas vão se sentir acolhidas, ouvidas, porque passaram por um momento difícil, mas tem alguém ali que está me ouvindo. É o que me ocorre agora, como ideia. Fantástico, Adriana. Adorei. Muitos elogios. O pessoal aqui no nosso chat da live, aqui no YouTube, está agradecendo demais a você. Gratidão. Eu também, em nome da CRE Gama, em nome do nosso espaço Olhar aqui, eu agradeço demais a sua disponibilidade.
O Instagram da professora, professora, quem está falando tanto aqui, né? O Instagram da nossa doutora Adriana, a psicóloga Adriana, está na descrição do nosso vídeo aqui, está no YouTube já. Sim, me perguntaram aqui, vai ficar gravado esse vídeo? Sim, pessoal, esse é o nosso canal da CRE Gama, que é o caminho que vocês vão ter sempre aqui de contato conosco. Acompanhem sempre o nosso YouTube, que vamos ter novidades aí logo, logo para vocês também, mais ainda, tá? Então, doutora Adriana, muito obrigado. Quero agradecer ao colega de trabalho seu também, Marcelo Capucci, por ter nos apresentado essa pessoa fantástica, essa pessoa iluminada que é a Adriana, tá? Que é uma pessoa incrível. Gostei demais e não vou perder seu contato, viu, Adriana? Vou estar sempre aqui contigo, que eu gostei demais. Agradeço a todos vocês que passaram aqui conosco também. Eu vou ainda passar a palavra para a Adriana para ela fazer as considerações finais dela, tá? Com vocês, fiquem calmos, tranquilos, acompanhem a gente aí, tá? Pessoal, essa foi uma ação, então, do nosso Espaço Olhar, pela CRE Gama, que a gente vai tentar fazer para vocês, se possível, né, quase toda semana, uma live como essa aqui também, para aproveitar, para discutir, conversar com vocês sempre, sempre aqui, pessoal. Vocês são demais. Adriana, a palavra mais uma vez, aí suas considerações. Bom, primeiro eu quero realmente agradecer ao Marcelo Capucci, que é meu companheiro de textos na Cálice Literária. É o cara que me atura quando eu tenho as minhas crises de não dou conta de mexer na internet. É uma pessoa que conversa muito comigo sobre o momento que está sendo vivido aí em Brasília, e sempre ouviu muito sobre as minhas histórias aqui da França. Então, Marcelo, muito obrigada. Vou aproveitar esse momento e fazer uma propagandinha do nosso folhetim, toda terça e quinta, no Jornal de Brasília. Esse folhetim está sendo publicado, Outro Lugar na Solidão, autoria de Marcelo, Marcos Linhares e minha, e pegando assim essa deixa, realmente a gente resolveu escrever esse folhetim que tem a ver com amor nos tempos do Covid, porque a gente queria um pouco também extravasar tudo aquilo que a gente estava lendo e sentindo sobre Covid. Então a gente acabou fazendo um trabalho literário criativo que tocou também os nossos corações. Agradeço a você, Otoniel, pelo contato, por ter me preparado para estar tudo certo aqui no computador, essa coisa toda, as suas orientações. Agradeço a Francisca, que me contatou e foi sempre muito carinhosa, atendendo as minhas necessidades também de horário, essa coisa toda. Me coloco à disposição sempre através desse Instagram, que é uma ponte entre a minha vida aqui e a minha vida no Brasil. Então, agradeço a todos que participaram e que de alguma forma abriram seus corações para esse tema. Muito obrigada. Bem, mais uma vez nós que agradecemos, doutora Adriana. Recomendo o trabalho dela no Jornal de Brasília, pela Cálice Literária, junto com Marcelo Capucci, Marcos Linhares. O trabalho está ficando bacana. O Capucci mandou para mim um textozinho também, eu aproveitei para dar uma olhada lá nesse caso. Bem, pessoal, nós da CRE Gama, em nome do Espaço Olhar, agradecemos a todos que passaram aqui na nossa live hoje, tá? A live vai ficar gravada para vocês. Inscreva-se no canal, toque no sino, porque sempre que tiver coisa nova, live marcada, você vai estar acompanhando, vai estar recebendo. Agradeço a todos vocês que passaram por aqui, tá? Pessoal aí da Samambaia, Recanto, enfim, todos aqui eu já falei, né, com vocês. Muito obrigado a vocês. E, Adriana, salut à toutes les, até a próxima. Merci beaucoup, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Tchau, tchau. Cortou aí já? Aí, ó, a Cecília, genial. Legal, gente. Cecília, queria que eu conversasse em francês, né? Saiu tudo?